Nenhum outro setor recebe tantas queixas em Portugal. No balanço feito pela DEC Proteste no final de 2021, sobre as reclamações que chegam à defesa do consumidor, as telecomunicações foram, pelo 14º ano consecutivo, o setor que mais descontentamento originou. Problemas com a faturação, cobrança de dívidas antigas, quebras na qualidade do serviço e tentativas falhadas de desvinculação contratual estão entre as reclamações mais frequentes. Nos primeiros 6 meses deste ano, a história repetiu-se. Mel, NOS e Vodafone lideram o ranking da insatisfação desabafada pelos consumidores aos canais da DEC Proteste. Novamente, as dificuldades na mudança de prestador de serviços reinam entre os problemas mais reportados. É o eterno retorno do descontentamento com a palavra fidelização, que os operadores de telecomunicações parecem não querer fazer desaparecer dos seus dicionários. A penalização por rescisão antecipada do contrato é outro dos labirintos que os consumidores gostariam de ver simplificado, mas a nova lei das comunicações eletrónicas parece querer manter os casamentos à força entre consumidores e operadores de comunicações. Impõe-se um ponto final na longa história ou longo historial de reclamações sobre comunicações eletrónicas. Mas como? É isso que vamos tentar perceber hoje. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou tentar desatar alguns dos nós mais cegos sobre este importante e reclamado mercado. Comigo estão Sofia Costa, analista de mercado da DEC Proteste, especialista mor no setor das telecomunicações, e também está o Flávio Nunes, jornalista de economia do jornal Eco e igualmente dedicado a esta área em particular. Eu começo já por si, Sofia Costa. Primeiro, bem-vindos aos dois. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Eu começo por si, Sofia Costa. Já o disse há pouco, ano após ano não há setor alvo de mais queixas junto à defesa do consumidor do que as telecomunicações. Isto, eu diria, desafia a racionalidade. Em princípio, digo eu, os operadores económicos deveriam querer clientes satisfeitos e não o contrário. E, no entanto, os números falam por si. Estamos perante um mercado particular que prospera apesar de tantas queixas e tanto descontentamento. Que racionalidade é esta? Eu primeiro vou tentar explicar um bocadinho esse paradoxo entre os níveis de satisfação e as reclamações. Perfeito. Nível de satisfação não é a mesma coisa que reclamações baixas. Sim. Isto porque... Então eu interrompo já. Neste sim. caso, a satisfação acompanha a reclamação? Não, os níveis de satisfação com os operadores de telecomunicações não têm valores baixos. Aliás, são valores que ultrapassam os 6 pontos, que andam nos 7 pontos. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas em geral estão satisfeitas minimamente com o serviço? Que as pessoas em geral estão razoavelmente satisfeitas com os serviços. Pronto. Com a experiência de utilização. Ou seja, não significa isto que não existam muitos problemas e que geram este volume de reclamações, com a faturação dos serviços, com a contratação dos serviços, com serviços que foram cobrados e não eram desejados pelas pessoas. Portanto, existem imensos problemas que causam este volume de reclamações que... Nós já vamos no primeiro semestre deste ano, já temos mais de 4.000 reclamações com a Mel, mais de 3.400 reclamações com a NOS, mais de 1.700 reclamações com a Vodafone e todas elas vão atingindo assuntos diversos, mas focam-se muito nas falhas com os serviços, na velocidade que foi contratada e que não era aquela que se esperava. No caso da internet, sim. Abaixo daquilo que foi contratado. Muitas reclamações em relação ao cancelamento dos serviços. A gente já lá vai. Esse labirinto. Portanto, são coisas diferentes. Ou seja, apesar de ser um setor que até apresenta níveis de satisfação relativamente bons, tem também, simultaneamente, um volume de reclamações elevado, sobretudo comparativamente com outros setores. Porque, por exemplo, temos aqui em 2021 28.346 reclamações sobre comunicações eletrónicas das 277.000. É um peso já bastante expressivo. Se das más práticas tivesse que elencar assim, um top 3, quais seriam os 3 pecados mortais? Eu digo mortais porque eu li um artigo da DEC Proteste que fazia uma comparação com os 7 pecados mortais. Sim. Mas elencando assim os principais, quais é que diria assim? Às vezes é difícil escolher esse... Pois eu estava a fazer a pergunta e a pensar, se é manhoso, porque eu li o artigo e ele próprio teria dificuldade em elencar os principais.
Se calhar o primeiro que eu começava por escolher talvez fosse as condições contratuais e as dificuldades em mudar do operador. Ou seja, a fidelização, começa logo aí. Pronto, começamos com a parte da fidelização. É o pecado que nós chamamos de inveja, ou seja, esta dificuldade de transitar. Sim, eu não quero que tu vás para outra operadora, diz uma operadora. Pronto. E depois, o segundo talvez fosse o aumento dos preços e a alteração das condições contratuais durante o período de fidelização, que também é frequente e também gera reclamações, sobretudo quando não é dado o direito de rescisão sem encargos. Sim. Nós tivemos, por exemplo, um caso em 2016, logo após a alteração da lei que houve, que foi em agosto, os aumentos que tiveram lugar no final desse ano, foi feita a comunicação, vinha uma nota de rodapé na fatura, não era indicado qual é que era o valor que a pessoa ia passar a pagar. Aliás, ainda hoje a maior parte dos operadores não indica. Isso legalmente é válido, mudar condições de um contrato avisando num documento que não é necessariamente um contrato, que é uma... Pronto, aquilo que a lei diz é que tem que uma fatura? Sim, tem que ser feito um aviso de forma clara, mas, ou seja, é suficientemente lato para não exigir que seja feita uma comunicação expressa, individualizada. Um bom advogado conseguirá convencer um juiz que a operadora até avisou, mesmo que seja uma notinha numa fatura. Estava uma nota de rodapé e nesse ano não foi dado o direito de rescisão sem encargos. Pronto, foi até nós fizemos uma ação sobre isso. O regulador depois, mais tarde, acabou por exigir aos operadores que voltassem a fazer nova comunicação, porque não tinha sido garantido efetivamente essa informação ao consumidor. Isto teve uma evolução ao longo dos anos, mas ainda hoje, só este ano, é que um dos operadores passou a dizer: olha, a partir da data X vai passar a pagar 36,99, pode, caso não concorde, pode questionar, mas mesmo assim continuamos com a nota de rodapé. Isto, por exemplo, não acontece noutros setores. Era isso que eu ia perguntar, porque é que a fidelização, depois já também faço esta pergunta ao Flávio, porque é que nós temos a noção de que a fidelização a contratos de fornecimento de serviços, neste caso, acontece mais nas telecomunicações do que noutras áreas? Eu, se quiser mudar de operador ou de fornecedor de eletricidade, é quase só estalar um dedo e isso acontece, e não tenho milhentos telefonemas a seguir, a dizer não vá. A própria empresa de comercialização de eletricidade trata de cancelar o contrato faz trabalhinho por mim. Exatamente. Não é? Porquê é que isso é assim? Quem quiser responder, estejam à vontade. Ou dividir a resposta. Dar a palavra um bocadinho ao Flávio. Sim, eu posso tentar enquadrar, ou seja, as fidelizações não são um fenómeno exclusivo de Portugal. Acontece normalmente em setores em que o custo de aquisição de um cliente é mais elevado. Nós estamos a falar de empresas que têm que construir redes de telecomunicações próprias, estamos a falar de empresas que têm que instalar o serviço na casa dos clientes e, portanto, a fidelização, de certa forma, ajuda a empresa a recuperar uma parte desse investimento no longo prazo. Claro que depois é discutível, porque, por exemplo, a lei atual, que está atualmente em vigor, obriga as operadoras a darem pacotes ou serviços com vários prazos de fidelização, nomeadamente sem fidelização, 6, 12 ou 24. 24 é o standard, é aquele que normalmente as pessoas têm. E sem fidelização, as operadoras encarregaram-se de os tornar caríssimos, não é? Exatamente. Isto foi em 2016. Que grande vantagem. Em 2016 houve uma alteração legislativa àquilo que é o enquadramento legal do setor, que é a chamada Lei das Comunicações Eletrónicas, e nesse ano foi introduzida então essa obrigação. A questão é que na altura depois as operadoras acabaram por ser acusadas de desvirtuar o que era o espírito da lei. E isto porquê? Porque eu estive a ver antes de gravarmos este podcast, por exemplo, uma operadora pode pedir 350 € à cabeça para instalar o serviço. E é óbvio que... Não há nada que é limite no preço. Pois não há. E acho que é óbvio que um cliente que quer instalar prefere pagar um valor mais reduzido durante 24 meses do que pagar 350 € à cabeça. E não é só 350 €. Exato. Porque depois há uma diferença na mensalidade que é paga,
que pode rondar entre os 10 e os 20 euros a mais todos os meses. Portanto, nós quando fizemos estas contas, em relação à diferença entre um pacote sem fidelização e um pacote com fidelização, as diferenças o consumidor ia pagar cerca do dobro ou mais. Exato. O que não é pouco, não é um eurito ou dois a mais. Não, um eurito ou dois a mais, porque estes, os custos só os custos de instalação variam entre os operadores e variam entre os 250 e os 400 euros. Às vezes são oferta, não é? Normalmente são ofertas, pronto, nos contratos com fidelização. Mas a isto ainda se acrescenta estas diferenças na mensalidade e todo o tipo de desconto e todo o tipo de promoção não é praticado nesses contratos sem fidelização. Ou seja, quando o consumidor quando lhe é dado a escolher entre um contrato sem fidelização e um contrato com fidelização... Não há escolha possível porque as condições são tão dispares que, obviamente... As condições são completamente distintas. Agora, se calhar, convém dizer que, apesar da fidelização aqui ser compreensível do ponto de vista da recuperação desse investimento, existem práticas que talvez não sejam, não diria que talvez não sejam as melhores, porque, por exemplo, existe muito o hábito de tentar refidelizar o cliente. Sim. Em Portugal nós acabei de ser alvo disso. Exato. Um ano antes do fim da fidelização. Exato. E portanto, essa refidelização, normalmente uma fidelização parte do pressuposto que há um benefício para o cliente também. Normalmente, eu vou dar um caso, um exemplo, é feito, em vez de ser oferecida a instalação, é oferecido um desconto, por exemplo, de 15 euros por mês durante 24 meses. O que é que isto faz? Isto faz quando no final do período de fidelização, se a pessoa não estiver atenta, quando passar os 24 meses, vê a fatura subir 15 ou 20 euros. E depois fica sem perceber o que é que aconteceu, porque normalmente não há conhecimento sobre como é que funciona, e depois daí partem as reclamações para a DECO, partem as reclamações para a ANACOM. Foi agora, salvo erro, no final da semana passada, aprovada uma nova lei, porque foi feita a transposição da Lei das Comunicações, chamamos-lhe assim, da União Europeia, havia uma... Sim, o Código Europeu. Exatamente, foi transposto a diretiva para a nova lei. Mudou alguma coisa? Pelo que eu percebi, a coisa ficou parecida. Sim, mudaram algumas coisas. O que é que vale a pena saber disso? Na versão final. Sim. Eu confesso que quando nós vimos a proposta inicial, ficámos um bocadinho assustados, porque realmente havia... inclusivamente esteve prestes a cair esta obrigação de se apresentarem ofertas sem fidelização e com outros prazos. Mas depois, na 25ª hora, lá entrou, não foi? Mas depois... Entrou? Depois, pelo menos no texto de substituição que eu vi, porque ainda não foi publicado em Diário Pois não, da tem República, razão, isto ainda pode ser... mas no texto de substituição, de facto, já lá estava novamente a obrigação de dar essa possibilidade das ofertas sem fidelização, sendo que as ofertas de 6 e de 12 meses não são obrigatórias, são... Exato. Pronto, podem ser dadas ou não. Sim. Mas ainda assim houve... Eu tenho aqui, eu tenho pena de não poder mostrar o quadro resumo das alterações que ficaram por fazer. A Sofia ri-se enquanto folheia. Tenho imensa pena, porque portanto, nós temos aqui algumas que de facto estão a verde. Sim, eu estou a ver aqui coisas a verde e coisas a vermelho. Que tem um ponto de exclamação, porquê? Porque há detalhes. Eu vou dar só aqui talvez um exemplo. Detalhes, Sofia, que podem transformar uma coisa boa, uma boa ideia, numa coisa que não é tão boa, é isso? Numa coisa que depois, na prática, se nós tentarmos descer e tentarmos implementar, pode não funcionar tão bem. Pronto, eu começo pelo cálculo dos custos de rescisão antecipada, que foi uma daquelas onde não era para ser mexido, afinal foi mexido, mas onde nós mantemos a fórmula de cálculo anterior, que tinha os problemas que nós já identificámos. Um labirinto que ninguém consegue perceber, e a essa acrescentámos uma outra condição em que se escolhe o menor dos dois valores, portanto temos a confusão toda da fórmula de cálculo anterior, que temos que calcular à mesma, para ver se esse valor é inferior ou não aos 50% sobre as mensalidades vincendas ou aos 30% sobre as mensalidades vincendas, conforme... Mensalidade vincenda, para quem está a ouvir isto pela primeira vez, esta palavra, são as mensalidades que faltam pagar quando a pessoa decide sair de um contrato antes do tempo, neste caso com um fornecedor de serviços. Enquanto a lei de 2016 proibiu o cálculo
sobre as mensalidades vincendas. Agora Voltou recuperamos novamente o cálculo sobre as mensalidades vincendas, mas pronto, mas não é totalidade, é 50% se o pedido de rescisão for feito no primeiro ano, ou 30% se for feito no segundo ano, ou em caso de refidelização, isto sempre comparado com a fórmula de cálculo anterior. Sim, porque é o menor de dois valores. O menor dos dois valores. Ou seja, o que é que vai suceder na prática? Na prática, há casos onde efetivamente há uma redução nos custos, nomeadamente nos contratos mais baratos. Nos custos de saída antecipada de um contrato. Saída antecipada. Mas mesmo assim, estamos a falar de passar, por exemplo, de valores de rescisão contratual de 400 e poucos euros para 300. Eu devo dizer que a MEO e a NOS têm tetos máximos de rescisão, sim, não é? Já não me lembro dos valores. A MEO, a NOS comunicou publicamente que estabelecia um teto de 500 euros. Para evitar fazer contas. Até eles já não querem fazer contas complicadas, já percebi. Contas sobre isto. Então, olha, 500 euros está a andar. Mas 500 euros, mesmo assim, se formos pensar no valor, ainda é um valor elevado. Se pensarmos que o salário mínimo são 700 euros. A MEO é um pouco mais. A MEO depende do tipo de pacote, mas, por exemplo, num pacote 4P, aplicam um máximo de 850, mas isto não está comunicado nas condições de oferta. A gente é que sabe. Nós sabemos porque nos foi comunicado, sim, e é comunicado no resumo do contrato. Ou seja, há uma figura que se chama resumo do contrato, que apesar de ainda não ter entrado em vigor, era para ter entrado com a tal transposição do código. Há alguns anos os operadores fizeram uma versão deste resumo contratual e alguns passaram a aplicá-la. Nesse resumo contratual são dadas as condições de rescisão antecipada. Num desses resumos contratuais está identificado o tal valor. O tal limite de 850 euros. E a Vodafone não tem sequer limite, portanto é mesmo fazer contas às vantagens que supostamente ou ofertas foram dadas na fidelização, depois faz aquelas contas que eu não sei fazer nem quero tentar. Nem ninguém quer fazer, a questão é essa. Mas a minha pergunta é, um bocadinho mais política, Flávio, isto é intencional? Porque parece tão kafkiano, para não usar outra palavra, que parece intencional, de modo a que ou desistamos de querer sair, ou eles nos ponham o preço que quiserem porque a gente desiste de fazer contas, ou outra coisa qualquer que me está a escapar. Pois, daquilo que eu falei até mesmo com deputados envolvidos neste processo, é que o objetivo é sempre tentar equilibrar os interesses. Ou seja, o governo põe-se na posição de ser equidistante entre os fracos e os fortes? Não diria que é tanto o governo, portanto o governo apresentou uma proposta de lei, que apresentou, diga-se de passagem, já fora do prazo, porque nós devíamos ter transposto isto em 2020. Exato. E a lei é de 2018, a Diretiva Europeia. Já vamos com 2 anos de atraso. E já levámos com um processo da Comissão Europeia em tribunal por causa de não termos respeitado, mas não somos os únicos, há outros países que estão na mesma situação. Depois o que a Assembleia da República tenta fazer é equilibrar os interesses. E depois há aqui uma questão, e é por isso que este setor também aqui tem uma particularidade, é que rapidamente, quando se fala em mexer em fidelizações, as operadoras acenam com aumentos de preços. E isso torna-se difícil, se calhar, para um legislador também navegar neste mar. Porque sente essa pressão, exato. Porque sente essa pressão e também porque eu não diria que esteja diretamente provado que há um benefício. Eu por acaso, quando preparei esta talk, estava a ver um paper da Universidade Católica, publicado em 2020, que analisou o efeito da redução dos períodos de fidelização de 24 para 6 meses nas chamadas ofertas triple play, que é basicamente TV, net e voz, por exemplo. Exatamente. E o que eles concluíram era que, no agregado, reduzir os períodos de fidelização para 6 meses leva a uma redução nos lucros das empresas que é superior ao benefício que os clientes têm quando há essa redução. Portanto, na prática, reduzir o período de fidelização aumenta aquilo que no setor se chama o churn, que é basicamente a taxa de cancelamento de serviço, e as operadoras tentam muito manter essa taxa o mais baixo possível. Claro. Resumidamente, o estudo concluiu que os consumidores também acabam por ser prejudicados se as operadoras responderem a uma mexida nas fidelizações com uma subida de preços. E aí, pronto, se calhar uma solução poderia ser... por exemplo, em vez de nos pacotes sem fidelização, em vez de ser um pagamento tão elevado à cabeça, ser um pouco mais diluído no tempo. Uma coisa, se calhar, em vez de serem uns 30 euros por mês, serem uns 35, 40, 45, o que for, mas mais diluído no tempo, de maneira a permitir haver... Até porque há muitos países, nomeadamente mais os do Norte, em que os períodos de fidelização praticados normalmente são mais curtos, 6 meses, um ano. Na Bélgica, ao final de 6 meses... Exatamente. Há vários... Mas são limites impostos pelos governos ou são os próprios
as próprias operadoras que se impuseram caso, isso? O belga, por exemplo, foi imposto pela legislação há aqui há alguns anos. A questão é que nós nunca podemos olhar para isso de uma forma isolada. Ok. Porque, de facto, os níveis de preço que são praticados na Bélgica também não são os níveis de preço que são praticados aqui. São mais caros? São mais caros. Pronto, nós temos países... Mas nós temos dos preços mais altos, segundo julgo saber, ou é mentira? Depende do segmento. Depende a quem perguntar. Depende a quem perguntar. Se perguntar à Anacom, os preços têm vindo a subir e não, são eu dos posso mais explicar altos. um bocadinho. Isso não é depende a quem Exato. perguntar. É depende do indicador que está a ser utilizado. Exatamente. Calma. Ok. Pronto. Por um lado, confunde-se muito nível com evolução. O que a Anacom tem vindo a dizer é que entre 2009, final de 2009 e 2021, 2022, houve um aumento, verificou-se um aumento de preços em Portugal, enquanto que na União Europeia houve uma redução. Pronto, isto é evolução e, de facto, o subindicador da inflação que diz respeito aos preços das comunicações mostra isso. Isto é factual. Que é uma inflação superior à média da inflação geral, ou seja, não que é? há uma tendência na União Europeia e uma tendência contrária em Portugal. Sim. Esse indicador mostra isso. Outra coisa completamente distinta é o nosso nível de preços. Em que posição é que nós estamos? Preços brutos. Comparar Exato. números. Pronto, comparar... Eu, pelo mesmo serviço em Portugal, pago 35, na Bélgica pagarei 55, vá. Pronto. Ok, estou a perceber. 60. Sim. Mas, Sim. 70. Sim. Pronto. Os preços na Bélgica, de facto, são um pouco mais caros do que... A evolução é que é diferente. A evolução é que é diferente. Ok. Ainda assim, temos imensos casos de países onde o nível de preços e as características que estão incluídas no pacote são muito mais competitivos do que aqueles que são praticados cá. Também têm um volume de consumidores diferente, maior. O serviço é melhor? Há estudos sobre isso? A qualidade de serviço. Não temos estudos comparativos sobre Ok. qualidade de serviço, mas sobre as características e sobre preços, sim. E na relação entre os preços e as características, de facto, temos o Reino Unido e temos a França, por exemplo. Temos muito recentemente a Espanha com pacotes muitíssimo competitivos, Sim. sobretudo ao nível dos dados móveis. E pronto, e depois temos outros países mais caros. Tipicamente, o que é que acontece em Portugal? Nós costumamos estar muito ali a meio da tabela. Ou seja, não somos nem o mais caro, nem o mais barato. Mas isto depois varia muito. Porque se nós considerarmos, por exemplo, só o segmento dos dados móveis, nós temos uma relação entre preço e características muito desfavorável comparativamente com outros países. Por exemplo, eu posso citar aqui alguns exemplos de tarifários que estão em vigor, por exemplo, em França, de 20 gigas por 4,99 € ou em Itália de Eu quero. 8 euros por 100 gigas. Uau. E pronto, e nós cá pagamos 7,5 € na melhor das hipóteses, com 24 meses de fidelização por 1 giga. Sim. Pronto, aqui... E nós já vamos falar por causa dos dados móveis. Lembro-me do caso da Mel e da Novo, que anda por aí agora também nos jornais. Sim. Mas eu lembro-me que o João Cadete de Matos, o regulador, o presidente da Anacom, foi ouvido agora, quando do estudo da transposição da diretiva comunitária para a nossa lei, da lei das comunicações eletrónicas. Ele disse que a fidelização não é boa nem para o negócio, nem não interessa a ninguém a não ser aos... aliás, ele até dá a entender que nem é bom para a concorrência, para nós beneficiarmos da concorrência entre operadores. A pergunta é, porquê é que o governo ou o legislador não é sensível a este argumento? Eu não digo acabar com a fidelização, mas, por exemplo, na Bélgica a lei limita os prazos. Tem alguma explicação para isso, Flávio? Não sei se tem explicação. A questão é que a Anacom, e quando eu há pouco disse depende a quem se pergunta, tem a ver com o ambiente hostil que se gerou desde que esta administração da Anacom assumiu funções. Isto aconteceu, esta parte dos preços em concreto aconteceu há uns poucos anos, quando a Apritel, que é a associação que representa as operadoras de telecomunicações, encomendou um estudo à Deloitte para concluir que Portugal tinha dos preços mais baixos. O argumento deles era até mesmo em relação ao cabaz que o Eurostat utilizava, que era um pacote de serviços que não era muito utilizado em Portugal e, portanto, daí a questão do argumento a quem se pergunta. Em relação à Anacom em concreto, este regulador tem sido muito sui generis,
pela sua atitude, pelo menos tentativa de defesa muito acérrima dos direitos dos consumidores. Ou seja, de certa forma, eu diria que esta administração da ANACOM assumiu um mandato de defender com unhas e dentes os direitos dos consumidores, mas aqui depois é discutível se têm tomado boas medidas ou não. O setor tem estado muito descontente com o regulador. O setor é... O setor, as operadoras. Sim, o setor, as operadoras. Mas o próprio governo, porque mesmo quando foi o leilão... Se nos armarmos, peço desculpa interromper, se nos armarmos em Robin dos Bosques, e são boas notícias para o consumidor, ter diria eu, assim, muito basicamente, se eu sei que as operadoras estão chateadas com o regulador, a volta é ser no meu interesse. Pode não ser, mas aparentemente é. Eu diria que a principal prova ainda está por dar e vai ser agora com a chegada do 5G, porque a ANACOM partiu de um princípio de que há falta de concorrência no mercado. Uma vez mais é um tema discutível, não é? E quando elaborou... Mas o tema da fidelização é central nessa discussão. Diria que sim, creio que sim. E a própria Autoridade da Concorrência também já alertou que devia de haver alterações nas fidelizações. Mas a nível do 5G em concreto, a ANACOM, quando desenhou o regulamento do leilão, e estamos a falar de um leilão das frequências, dos direitos de utilização da VAS, chamemos as licenças para explorar o 5G comercialmente, fê-lo com o pressuposto de que há falta de concorrência e que, portanto, vamos criar aqui condições para que entrem novas empresas no setor. E em vez de entrar uma, entraram duas, até podemos dizer que entraram três. Entrou a Novo, que já tinha ofertas móveis, mas era um operador virtual, portanto eles usam a rede, creio que da Mel, e entrou a Digi Portugal, que ainda não tem qualquer tipo de presença em Portugal, mas tanto quanto eu sei terá começado no mês passado a desenvolver a sua própria rede, e entrou ainda uma terceira empresa que já tinha licenças 5G por uma mera coincidência, de uma empresa que já muito antiga, que tinha licenças e que acabou por calhar ser do 5G, que é a Denser, e a Denser é um operador grossista, portanto presta serviços às outras operadoras. Ok, eu detetei um sorrisinho, posso ser eu que sou malandro, mas esse por acaso já tinham licenças? Sim, é a mesma caso? Não sei dizer, creio que sim, porque aquilo envolve uma compra de uma empresa que depois que terá acabado e depois as licenças foram herdadas por essa empresa e depois percebeu-se que havia ali um ativo importante, não era? Porque eram licenças de 5G. Mas pronto. É um pormenor, mas pode ser um por maior. Exato. Voltando à questão da ANACOM, aqui a questão é precisamente essa de perceber se esta entrada de dois novos operadores vai ser bom ou vai ser mau para o mercado. Porque o que nós temos visto já começar a ser discutido é a opção da consolidação, em vez de termos estes operadores todos. O que é que se quer dizer em linguagem que todos nós percebamos? Significa fusões e aquisições, ou seja, duas operadoras a fundirem-se, duas ou mais. Isto já está a acontecer em Espanha, por exemplo. Quando há menos players no mercado, ou seja, menos concorrência. Mas em Espanha temos 22 operadores móveis virtuais. Exato. Num país que não é 22 vezes maior que Portugal. Exato. A questão é que aqui, no nosso caso em particular, nós sempre tivemos muito poucos operadores móveis. Os poucos que entraram foram saindo, foram desistindo. E isto tem a ver com o nosso mercado muito particular, muito concentrado nos pacotes. Sim. Ou seja, o espaço que há para um operador móvel com uma oferta móvel isolada entrar neste tipo de mercado, quando nós temos... Até porque se não tiver infraestrutura, tem que fazer contratos com quem tem infraestrutura, ou seja, antenas. Exatamente. E é por isso que eu estou a levar a conversa para uma Posso dar uns números até para pintar o que está a dizer, que é a questão de... existem 4,3 milhões de acessos de banda larga fixa em Portugal. Existem 4,4 milhões de assinantes de TV paga. Exato. Que coincidência. Ok. Quer dizer que fazem parte do pacote, é natural. Não, e houve sempre muito este esforço dos operadores de darem o pacote tudo em um, e até porque, pronto... Podia ser benéfico ter um acordo de televisão com um, acordo de dados móveis com outro, acordo de internet em casa com outro. É isso que está a dizer? Mas quando está completamente concentrado, e nós estamos a falar de cerca de 94, ou mais de 90% das pessoas têm pacotes, isto acaba depois por ter impacto a outros níveis, nomeadamente nesta questão da concorrência e da entrada de novos operadores, sobretudo no setor móvel, porque cada vez mais temos os tarifários de telemóvel a serem integrados juntamente com os pacotes fixos. Sendo que muitas vezes as pessoas também se esquecem que torna-se muito mais difícil sair quando está tudo junto. Exato.
porque também não temos ainda garantidas na legislação. Agora, houve aí um passinho nesse sentido de tentar facilitar a desagregação dos pacotes, de permitir que eu só desista de parte do pacote, por exemplo. Estou contente com a net móvel. Mas a questão é sempre a alternativa. Vou desistir para ir para onde? É que depois, se todos os outros também só me fornecem pacotes com preços muito semelhantes, qual é a minha alternativa? E sendo que isto depois tem que ser visto também consoante as zonas geográficas. Nós, por vezes, falamos muito a nível macro. Há a concorrência em geral, mas temos que pensar, quando estamos a falar do serviço fixo, que consoante a zona geográfica, nós temos uma situação de concorrência completamente distinta. Pode haver só um operador a fornecer o serviço de satélite, por exemplo. Às vezes é uma questão de uma rua um bocadinho mais abaixo. Às vezes é uma questão de uma rua mais ao lado, mais acima. Na zona onde eu vivo é uma questão com a fibra. Pronto. Na minha rua não há fibra, mas 2 ruas ao lado já há fibra. Exato. Eu ainda vivo no tempo do ADSL. Comecei por dizer que nós, por vezes, concentramos muito na questão da fidelização, mas isto vai muito para além da questão da fidelização. Ou seja, vai mesmo para a situação concorrencial no setor, zona a zona. Mas o que diz a Anacom, ou o seu presidente, e disse-o na Assembleia, é que a fidelização depois também leva a menos investimento das próprias empresas, portanto, sossegadinhas com os seus clientes, não se sentem postas em causa de ter que melhorar para assegurar os clientes. Portanto, o próprio investimento em infraestrutura, qualidade de serviço, também é afetado por isso, não é? Não sei se será tanto um investimento em infraestrutura, pode ser mais um investimento na melhoria do serviço ou na satisfação do cliente. Sim. Não sei se será tanto investimento eu estava a pensar na infraestrutura como base de um bom serviço. Estamos a falar de um setor que investe cerca de 22% das receitas em infraestruturas e em manutenção de infraestruturas. Isso é um nível interessante. Também tenho alguns números em relação a isso. Estamos a falar de um setor que atingiu 2,8 mil milhões de euros de valor bruto acrescentado em 2020, que é 1,42% do PIB. E num setor que só em comunicações eletrónicas em 2020 investiu 700,7 milhões de euros, mas que no global investiu quase 1.500 milhões. E, por exemplo, nós e a Altice são as 2 maiores empresas a investir em R&D em Portugal, investigação e desenvolvimento. Ou seja, nessa frente são, digamos, inatacáveis, para ser simplista. A questão é que a fidelização pode ser aqui um bocadinho a pedra de toque para depois alavancar outras coisas. Exato. Ou seja, aquilo que nos parece mal pode ser um mal necessário nesta fase, é isso que me estão a dizer? Não será um mal necessário. O que eu acho é que há muitas alternativas para além desta... Eu fico sempre muito incomodada quando há aquele pé no travão a fundo, sempre que se fala em modificar as regras de fidelização. Modificar as regras de fidelização não significa terminar com a fidelização ou acabar com isso tudo. Mas nesta nova lei continua tudo basicamente igual, não é? Nesta nova lei, digamos houve assim, alguma alteração, por exemplo, uma forma de agir pode ser nos custos de saída e não necessariamente na fidelização. Foi o caso, no entanto, não reduz o suficiente para, do meu ponto de vista, despoltar essa mobilidade no setor. Diriam que, eu não sei se a Sofia pode responder a isto, dir-me-á. Diriam que há alguma influência, ou seja, a força destes players, a NOS, a Vodafone, a Mel, Altice, tem tanta força que o legislador também se sente pressionado de modo a que não é tão livre como desejaria para legislar de maneira diferente, ou mesmo sem estes players o legislador legislaria assim? Qual é o vosso feeling? Eu não estou aqui a falar de pressões ou de infiltrações no poder, não sei. Desconheço, não sei. Flávio. Vamos lá ver daquilo das pessoas com quem eu falo. Eu vou só fazer aqui um pequeno parênteses. Eu faço a pergunta desta maneira porque nós, consumidores, somos a parte fraca, muitas vezes, destas relações com as grandes operadoras. E ficamos sempre a pensar que se o governo tiver o meu melhor interesse em mente, na volta ajudaria a fazer melhor legislação, digo eu. Eu ficaria surpreendida se as operadoras não puxassem a brasa à sua sardinha, não é? Quer dizer, acho que isso é evidente. Eu acho que pressões toda a gente fará, faz parte da vida. E quem disser, fui pressionado, que horror. Não, faz parte. Agora, o que também interessa é que o governo não se sujeita às pressões. Mas o facto é que também temos um regulador que não tem sido propriamente leve com as operadoras, portanto, esse regulador por acaso foi lá posto também pelo governo, não é? Portanto... Estou a perceber. Ok, estou a perceber. Aliás, também, já que estamos a falar de reguladores, às vezes parece-me que a autoridade da concorrência parece mais ativa e contundente até do que a Anacom. Estou a falar da ADT.
Da ADC, aliás, da ADC. E tenho em mente, e já lhes pergunto isso, o que é que acham. Eu dava só este exemplo, que agora andai um pouco nos jornais, tem a ver com a multa aplicada à Mel, de 84 milhões, aplicada pela ADC, portanto a Autoridade da Concorrência, com a acusação de cartelização com a Novo. A Novo depois pediu clemência, que é uma figura que eu gosto. Isto, basicamente, o que era? A Novo, como não tem infraestruturas, tinha um contrato de infraestruturas, ou seja, posso usar as vossas antenas com a Mel. E a Mel, muito bem, tinha esse contrato, mas depois terá dito à Novo, eu estou a tentar fazer um resumo para quem não conhece a história, terá dito à Novo, muito bem, vocês têm pacotes maravilhosos e ofertas de dados móveis, mas nós gostaríamos que vocês deixassem de oferecer dados móveis em zonas em que não têm serviço fixo. Sim. Houve uma restrição ali da zona. Exatamente. E não avancem com os vossos pacotes maravilhosos de dados móveis a 7 euros e 5 euros, exatamente. Na altura era. Na altura, exatamente. O que a Novo teria recebido de troca por este favor seria provavelmente melhores condições de acesso à infraestrutura da Mel. Condições progressivas melhores no exatamente. De repente, isto tornou-se público por via da investigação ou algum whistleblower, seja lá o que foi. Whistleblower, alguém que... uma delação qualquer. Premiado ou não sei. O que é certo é que a Autoridade da Concorrência aplicou uma multa de 84 milhões. Não sei se já foi confirmada pelo Tribunal da Concorrência. A multa já era conhecida, foi agora confirmada na Justiça. Foi confirmada. Mas ainda há um recurso. Há um recurso. Isso é outra das coisas. Estas empresas são viciadas em litigação à vírgula. Exatamente. Não é? Não estou a exagerar. Sim, acho que outros setores é igual, mesmo em tecnologia. Claro, temos dinheiro para ter advogados, vamos lutar. Mesmo assim, o volume de multas que tem sido aplicado na área das telecomunicações não tem sido aquele que tem sido, por exemplo, noutras áreas. Como o retalho? Como retalho e recentemente também sobre os combustíveis. Não, a Autoridade da Concorrência tem estado muito ativa. Por isso é que eu dizia há pouco, parece quase mais contundente que a Anacom, que está especificamente ligada às comunicações. Tem um papel diferente. Sim, tem um papel muito diferente. Sim. A própria Autoridade da Concorrência, creio que em dezembro de 2018, efetuou buscas nas sedes das principais operadoras. Ainda podemos ouvir novidades daí até ao fim do mandato da atual Presidente, que acaba em novembro. Os próprios tribunais têm melhorado, não queria usar esta palavra, têm mudado a sua pós em relação às coimas, porque muitas vezes o que aparece é a autoridade, neste caso da concorrência, propõe uma coima e o tribunal desce-a bastante. Mas agora parece que a pouco e pouco isso está a inverter, se eu estou enganado. O volume de coimas que foi recebido pela Autoridade da Concorrência nas últimas... Mas o Flávio pode confirmar isso melhor que eu. Ou seja, eles têm proposto coimas de facto, mas depois em termos de recebimento tem ficado aquém. Eu não lhe sei dar os dados concretos, sei que era 1.400 milhões de euros em coimas, mas no geral, portanto não só telecomunicações, e creio que uma pequena percentagem de coimas efetivamente cobradas. Bem, mas pronto, isto é um sinal de que as coisas também vão mexendo. Agora, o que eu queria deixar aqui também era uma nota, porque é difícil provar cartelização e é difícil provar conluio. Tem que haver mesmo prova de comunicações, de acordos. Por isso é que a Mel até está a litigar, ou litigou, sobre a publicação de e-mails ou de troca de mensagens. Sim. No caso concreto da coima à Mel, terá sido um pedido de clemência da própria Novo. Portanto, aposto que haverá disponibilidade para dar todo o tipo de provas que entendam ser esse foi um mecanismo muito interessante que foi criado. Sim. Que foi premiar na prática a pessoa que vai... Porque neste caso a Novo não vai pagar nada, senão arriscar-se a pagar quase 5 milhões, segundo julgo saber, não vai pagar nada. De multa. Pronto, é isso, é assim que funciona o mecanismo. Eu ainda vou querer aqui uma... Sou fã, até com os meus filhos. Antes de avançar, exatamente. Antes de avançarmos, eu queria só uma avaliação então final. O que é que acham desta nova lei que acabou de ser... Pronto, ainda não está completamente transposta, mas já foi aprovada em princípio. Na última sexta-feira, pareceu-vos que demos um passo na direção certa? Isto é praticamente o mesmo? Mudou muitas águas ou... não sei se posso começar eu. Sim. Houve mais coisas que alteraram do que aquelas que se estava à espera nesta versão final. No entanto, naquilo que tem mesmo muito impacto,
no ficou consumidor. aquém, ou seja, ficou aquém, porque ficou aquém na fórmula do cálculo dos custos de rescisão. Depois temos aqui limites sobre as cobranças de entidades terceiras, aquilo que é chamado o up-billing, que foi de facto conseguido, mas, por exemplo, como se concentra nas entidades terceiras, deixou de fora aquele problema que até já gerou uma condenação em tribunal de uma das operadoras, que é aquilo que nós chamamos a cobrança automática de pacotes de dados extra. Sim. Pronto, não está aqui quando uma contemplado. pessoa, deixe-me só explicar, quando uma pessoa chega ao fim dos dados que tem disponíveis, eu tenho 3 gigas todos os meses. Aquilo acabou antes de renovar e de repente automaticamente há um pacote que me é cobrado caríssimo de dados extras, é isso? O que nós sempre exigimos é que houvesse uma autorização expressa do cliente. Sim. E de preferência de quem paga, porque senão depois temos o outro problema a seguir, que é as crianças que aceitam tudo. O que eu acho que faz mesmo muita falta é quando nós estamos a pensar em alterações legislativas, tentar descer um bocadinho, tentar aplicá-las na prática, ou fazer esse exercício de... Descer à família real. Sim, nós pelo menos na DEC... Atenção que a vossa mensagem pode ser lida por uma criança num telemóvel que clica em sim. Pronto. E depois está aceito um pacote ou uma condição qualquer contratual assinado basicamente por uma criança. Exato. E tudo isto vive muito deste tipo de detalhes. Ou seja, uma coisa que parece uma boa medida facilmente esbarra na realidade neste tipo de situação. E eu não consigo evitar... Temos que pensar de uma forma mais abrangente, olhar para a realidade e tentar... Eu ando nisto há muitos anos que ouço essa crítica a legislações de variada ordem, de variadas áreas. Isto é assim porquê, Flávio? É claro porque é que continuamos a refazer leis e sempre depois a esbarrarem com o real, que a vida das pessoas não é assim. Sim, quer dizer, acho... Porque parece que estamos a criar buracos na lei para que, neste caso, as operadoras possam meter-se e fazer o que lhes apetecer. Sim, é assim, nós estamos a falar... Eu é que estou a correr o risco ao dizer isto. De uma matéria que tem bastante complexidade, até mesmo para o próprio legislador, eu calculo. Recordo que um dos argumentos que creio que na altura foi dado pelo Governo para ter apresentado a proposta de lei tão tarde era que era necessário fazer benchmarking, ou seja, ir ver o que é feito lá fora, e todo esse trabalho dá trabalhos, chamemos assim. Às vezes apetece dizer, e que tal um bocadinho de bom senso? Não têm famílias em casa? Exatamente. Mas isso também é outra questão mesmo na tecnologia, no geral. Acho que mesmo na tecnologia em si há muita falta de conhecimento por parte do legislador. Aqui neste caso, creio que tem a ver também com... Porque lá está, foi a própria DEC há de ter sido ouvida neste processo. Houve muitos parceiros e o próprio facto de haver muitos parceiros, até mais do que normalmente é habitual, isso faz com que mostra bem que não estamos a falar de uma coisa despeciente e fácil de fazer. Lá está, se de facto no final de contas esta lei que foi aprovada entrar em vigor e as operadoras deixarem de oferecer pacotes sem fidelização ou com 6 meses, claro que aí eu acho que será um passo atrás. Mas se mesmo por mais pequeno que seja, se houver uma redução dos custos de rescisão, então já aí, não é mau. Há um passo à frente. Daí se calhar vai ao encontro do argumento da DEC, que foi uma oportunidade perdida, pelo menos foi o argumento que se usou. Foi uma oportunidade perdida, mas ainda assim nesta última versão há, por exemplo, uma cláusula que se refere à indisponibilidade do serviço e que dá algumas garantias, alguns direitos ao consumidor que não havia antes. Em que situação? Se houver uma indisponibilidade do serviço igual ou superior a 24 horas, que pode haver uma compensação, ou caso isto se prolongue, por exemplo, mais de 15 dias, pode haver lugar à rescisão sem encargos. Sim. Qual é que é o pormenor e o detalhe outra vez aqui? Eu tenho sempre que insistir nos detalhes. Claro! Mas é que o diabo está nos detalhes. O diabo está mesmo nos detalhes. É que nós temos o prazo de 24 horas, mas o que é que acontece? Há aquelas pessoas que têm falhas consecutivas ao longo de uma semana de 3 horas. Sim. Aconteceu-me na semana passada. Não acumula. É que é sempre... Foi mesmo aquilo que disse. O diabo está mesmo nos detalhes. E eu a única coisa que pedia mesmo era só que tentassem, quando pensam numa norma,
o que é que pode realmente acontecer. Exatamente. Para além disso. Pensem sempre no que é que pode correr mal. Façam esse esforço. Exato, façam esse esforço. Que é que E há outros, eu creio que foi consagrado na lei, que era uma coisa que eu penso que as operadoras já faziam, mas que agora está consagrado, que é a possibilidade de suspensão dos contratos em caso de desemprego, sim, em caso de imigração, cumprimento de pena de prisão, a doença prolongada, dependência de terceiros. E há aqui uma que eu creio que também é nova, porque não me recordo de ter lido isto na lei e recordo-me de ver nas propostas, que era as empresas passam a estar obrigadas a prestar informações sobre os melhores preços aos utilizadores finais todos os anos. E eu estou muito curioso para saber como é que isto vai ser implementado. Os melhores preços, incluindo os da concorrência, claro. Creio que sim, aquilo não é explícito, nota-se que... Eu acho que... É porque eu já estou a imaginar, eu se fosse operadora diria, desculpem, eu entendi a lei como dentro dos meus pacotes que eu ofereço... Mas é isso. É isso. O que lá está, entre aspas, é isso. Informações mas sobre também mas se tivermos feito um benchmark. Exato. Claro, se nós tivermos uma visão mais abrangente, poderia ser também o que o meu vizinho oferece, sim, não é? E aqui há outra que, pelo menos estava no texto final que eu tive acesso, como ainda não está publicado, não consigo garantir, mas estava lá, que é o consumidor pode exercer os direitos de cessação de contrato através de plataforma eletrónica criada para o efeito, gerida pela Direção-Geral do Consumidor. Eu posso dizer uma coisa. A Maria João Mourinho, que faz este podcast comigo, é produtora e jornalista, disse-me hoje que há 3 anos, 2019, quando fez cessação de um contrato, obrigaram-na Enviar um fax. Enviar um fax. Isso é normal? Eu fiquei chocado. Não é normal. Então já agora, porque não sinais de fumo? Em 2000 teve que ir ao CTT, porque já ninguém tem fax, não é? Já ninguém tem fax. Mas há uma explicação para isso? Ou é só para dificultar o processo? Não, eu acho que as operadoras primeiro não têm incentivo a tornar o processo fácil. Não é? Portanto, vamos lá mandar isso em sistema Marconi de 1910. Portanto, aqui isto pode ser, isto de facto, se realmente for implementado, pode ser uma grande melhoria. Claro. Aqui ainda não se conhece os detalhes. Isso parece mesmo feito à medida do fax. Sim. Essa norma aí para... Mas aí também pode haver tanto detalhe. Vou dar só um exemplo. Normalmente, quando há um cancelamento, não é em todos os casos, porque há casos lá está, de imigração, de desemprego, em que aí queremos mesmo cancelar o contrato e não queremos transitar para outro operador. Mas normalmente, quando nós cancelamos um contrato, queremos fazer uma mudança para outro operador. Sim. Portanto, eu arrepio-me sempre quando me falam em plataforma de cancelamento. Porque, sim, isso é uma parte. Mas nós temos que garantir que todo este processo funciona e funciona de forma articulada. Ou seja, eu não posso, pura e simplesmente, fazer o cancelamento quando me apetece. Tenho que ter em conta períodos de faturação, para não receber faturas em duplicado. Tenho que ter em conta quando é que é feito o desligamento num lado e quando é que é feita a ativação do serviço. Para não ficar ali num período. Porque nós estamos a falar de um serviço essencial em relação ao qual não podemos ficar sem ele. A pandemia e o ataque à Vodafone mostrou bem que é fundamental e que, quer dizer, quando uma pessoa fica sem serviço umas horas, sobretudo se estiver a trabalhar em casa ou se estiver a estudar a partir de casa. Não, é a morte do artista, então um trabalhador independente que trabalha em casa e que precisa de net... É crítico. É um setor crítico. Forma de ganhar a vida, Portanto, todo este processo, que normalmente, lá está, não é apenas um cancelamento, é uma transição para um outro operador. Teria que ser muito suave e muito articulado. Sim, mas e eu tenho muito medo. Há esperança? Há esperança porque, apesar do processo legislativo da lei em concreto já ter terminado, esta plataforma eletrónica ainda tem de ser aprovada por portaria do membro do governo responsável pela proteção dos direitos dos consumidores. Portanto, as funcionalidades e a que os operadores ficam sujeitos ainda estão por definir e aqui ainda há um trabalho, há uma oportunidade ainda em aberto de transformar isto em alguma coisa realmente útil para os consumidores. Nós já estamos a encaminhar-nos para o ocaso deste podcast, ainda vamos a uma aula prática com umas coisas específicas da DECO, proteste, mas ainda a propósito do que estávamos a dizer, eu gostava de saber se a nova lei melhora aquilo que para mim, não queria usar esta palavra que parece que estou aqui em jornalista, justiceiro, mas é um bocadinho, eu teria vergonha daquilo que se passou com a tarifa social da internet. É uma coisa que é triste. Quer dizer, como acabamos de dizer, é um serviço que é importante, é essencial. Se queremos que as camadas mais velhas do interior, as pessoas com menos possibilidade de acesso, tenham acesso a este novo mundo,
não é com o que aconteceu, com a reação das operadoras a esta ideia de tarifa social de internet. Sim. Sofia, quer resumir muito rapidamente o que é que se passou? O processo da tarifa social de internet. Eu gostava que os nossos ouvintes do podcast pudessem ver a cara da Sofia agora. Pois, eu sou muito expressiva quando... Sim. Porque realmente foi um processo muito difícil. Nós partimos... Foi primeiro discutido um patamar que já vinha um bocadinho abaixo daquilo que se esperava, que ao princípio ainda se pensava num limite de 10 gigas. Sim. Que bom que era. Meu Deus. É porque, pronto, para tentar situar aqui um bocadinho, as ofertas de fibra, uma oferta dita normal, já tem uma velocidade de 100 megabits por segundo. Sim. Há um objetivo da União Europeia até 2025 para dar acesso a todas as famílias desses 100 megabits. É uma velocidade dessa ordem. Sim. Exato. Tudo bem que estamos a falar em 2025. Para normalizar tudo isto a nível europeu. Nós, tendo em conta todo esse enquadramento, tínhamos proposto, em termos de características, pelo menos os 30 megabits por segundo, e de preferência sem limite, mas se tivesse que ser com limite com os 30 gigas, pelo menos. Ou seja, para tentar, e para depois avaliar se não valeria a pena ainda subir um pouco a velocidade. Porque eu posso dar aqui só os últimos... Se forem reais 30, dados, já não é mau de todo. Mas quando falamos em limite de tráfego, a mim chocou-me sempre um bocadinho a questão do limite de tráfego, porque nós estamos a falar neste momento, atualmente, de um uso médio em internet fixa de 240 gigas de tráfego. Sim. E, portanto, quando nós pomos por mês, quando nós pomos estes números em cima da mesa e queremos, de facto, garantir a inclusão digital e garantir que todas as pessoas têm acesso, estes valores começam a parecer-nos assim um pouco complicados de garantir esse acesso digital. E depois temos um problema 15 na tarifa muito maior do que a questão das... Pronto, mas acabamos por ficar com os 12 megabits por segundo e os 15 gigas de tráfego, que ainda é pior. 12 megabits por segundo. A decisão final depois acabou por ficar ainda muito abaixo desta solução 30-30, mas mais problemático do que isto é a questão, e nós fizemos esses cálculos, nós estamos a falar aqui num serviço que está a ser olhado de uma forma isolada, internet fixa. Sim. Mas nós temos uma situação em Portugal, aliás o Flávio já falou nesses números, em que 94% dos agregados têm televisão por subscrição. Sim. A TDT não foi algo que tenha resultado da forma como se pretendia. Temos um peso enorme de pessoas com pacotes. Muitas delas são pessoas com dificuldades financeiras. Sim. E são pessoas que teriam que desistir da televisão por subscrição, teriam que desistir de todo o tipo de conteúdos multimédia para poder aderir à tarifa social. Se a isto juntarmos períodos de fidelização, porque não foi garantido que quem tivesse eventualmente subscrito um desses pacotes que pudesse terminá-lo sem encargos, por exemplo, portanto, temos aqui aquilo que nós chamamos uma tempestade perfeita para, neste momento, os últimos dados, portanto, são dados de junho, 500. Temos cerca de 700 pedidos de adesão, enquanto que, sim, sendo que um universo, estamos a falar de um universo de 780 mil famílias. Porque não é apelativo o que é oferecido. Há aqui uma coisa até que sempre me espantou muito, que foi, e na altura eu até coloquei esta questão ao Governo, que era destes 780 mil potenciais agregados beneficiários, quantos deles é que já têm internet em casa? Exatamente. E nunca me souberam responder. Houve uma resposta sobre e há isto. aquela coisa... Quem são estas pessoas? O que é que as caracteriza? Sim. Porque eu acho que tinha que se começar por Exato. aí. You can't manage what you can't measure. Exatamente. Portanto, é isso mesmo. Portanto, isso está tudo dito. Nesta lei, nada foi alterado neste panorama. Não, a própria tarifa social de internet faz parte do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e foi feito uma espécie de um spin-off para apressar a tarifa social por causa da pandemia, ao mesmo tempo que depois o resto do processo seguia de forma paralela. Mas o que eu percebi é que há pacotes aí comerciais que são mais compensam mais, até em termos monetários, do que propriamente a tarifa social. Sim, aqui a vantagem, para além de ser... A diferença é muito reduzida. É reduzida, mas pelo menos o outro tem TV. Sim, mas estamos a falar, se calhar... É que a tarifa social não tem TV. Nada. Pronto, é só mesmo internet. É só internet. Convém, enquadrar que é um custo mensal de 6,15€, portanto 5€ mais IVA. Por 12, como é que é? Por 12 megabits por segundo de download, 2 megabits por segundo de upload. Exato. E plafond mensal de 15 gigas.
e um custo de instalação máximo de 26,38 €, que pode ser pago de forma faseada. Isso parece-me feito à medida daquela pessoa de 85 anos que só precisa da internet para pagar o IRS uma vez por ano. É o que parece. Desculpem brincar, mas... Aqui depende sempre da ambição da medida. Claro que se fosse uma medida para chegar a estes 780 mil, creio que teria que ter sempre melhores condições, mas aqui, pronto, lá está. Da forma que está desenhada, parece ser uma medida muito direcionada a quem não tem internet em casa e precisa de só ter a ligação para fazer uma coisinha por mês, duas... Sim, pagar um IRS-zito. Não é de todo uma rede sim. para ter em casa, para trabalhar, para estudar ou para ir à Netflix. Quanto é que era por mês? 15 GB? 15 gigabytes. 15 GB. Meu Deus, sim, estamos loucos. Sem esquecer que estamos Bem, a já falar vivemos... daqueles 240 Basta... médio, sim, tráfego médio. Basta o computador ou o tablet atualizar e fazer um download. Já foi. Já foi. Todos nós já vivemos num tempo em que isso era um luxo, mas isso são outros tempos. Estes 15 gigabytes dá para estender no final. Sim. Portanto, quando chegar ao fim, pode pagar mais 5 € mais IVA e estender por mais 15 GB. Pois, essa é outra que loucura. Questão. Ou seja, que também nunca foi dada a possibilidade de... Mas é por mais... Lá está, mais um pacote de 15 GB, mas por que não dar a possibilidade de ser um valor mais pequeno? Sim, exatamente. Porque é que eu, ao ultrapassar... Na volta posso não precisar de tanto. E aqui há a questão do detalhe, novamente, que é a tarifa social não altera os contratos em vigor. Isso está escrito está explícitamente escrito até num site de uma operadora em que eu consultei, dizia que a tarifa social não altera e, portanto, as fidelizações continuavam tal e qual como estavam. E vai continuar o panorama com a nova lei, vai ser basicamente isso. Sim, não é? A tarifa social depois vai ser atualizada anualmente em setembro. Não é? A melhor caracterização disso tudo foi o número de pessoas que aderiram, que ainda não chegou às 1000. Exatamente. Não, sim, foram 700 de um universo talvez, de várias centenas de milhares. 780 mil. Pronto, talvez à medida que os contratos forem acabando, talvez o número aumente. Sim. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre isso, sinceramente, porque até porque no estudo em que nós fizemos, aquilo que nós quisemos logo ver era, bom, isto não é o único serviço que existe, as pessoas contratam outros serviços. Tudo bem que, pronto, estamos a falar de famílias mais desfavorecidas e que podem eventualmente abdicar de tudo o resto, se bem que isso depois também traz outras questões, sequer se isso é legítimo ou não, mas pronto, estamos a falar da tarifa social de internet, não estamos a falar de garantir acesso a outras coisas. Mas eu, quando olho para os valores de penetração da televisão por subscrição paga e vejo valores de 94%, quantas famílias é que estão ali que de facto têm dificuldades? E quantas é que vão abdicar disso para acederem à internet? Para acederem a este tipo de internet. E aqui até pode haver algumas dicas para quem está no final do prazo de fidelização e naquela altura que é a altura ideal para negociar ou tentar renegociar, que é quando chega ao final deste prazo, primeiro tem que perceber se está numa zona com concorrência ou não, e isso influencia muito, para perceber qual é o seu poder negocial, e depois aquilo, pelo menos no meu entender, funciona como se fosse uma cebola. São várias camadas e o núcleo da cebola é onde nós realmente, é o tipo de serviço que nós queremos, e até lá chegarmos nós temos que ir rejeitando as ofertas que nos vão sendo feitas até chegarmos a esse núcleo, e é lá que está o serviço que queremos, e normalmente até a preços mais baixos que nós estamos a pagar. Eu resumi tudo isto hoje, depois de acabar de preparar esta moderação do podcast, e que maçada que isto tudo dá. Tudo é feito para nós desistirmos de qualquer pretensão de melhorar o serviço, pretensão de sair, pretensão de ter novas condições. Bom, nós estamos quase no fim, mas eu tenho aqui guardado, até porque é do interesse de quem está a ouvir o podcast. Peço desculpa. Uma aula prática, chamamos-lhe assim, com algumas 4 perguntinhas, mas muito direcionadas, que eu acho que a Sofia é a pessoa ideal para responder, mas o Flávio, se quiser meter bedelho, também pode, mas pronto. Como é que eu sei se estou a contratar um serviço /pacote /tarifário por um preço realmente competitivo? Onde é que eu posso dirigir-me para saber esta informação? Pronto, nós tentamos ajudar com o simulador a tentar reduzir ao mínimo denominador comum a todas as ofertas. Porque como temos, simulador da DEC Proteste. Porque como temos valores promocionais que são válidos só apenas nos primeiros 6 meses e depois passamos a outro tipo de valor nos meses seguintes, é sempre preciso fazer um cálculo do valor médio a pagar pelo pacote, porque senão estamos a comparar já coisas que são completamente incomparáveis, porque temos descontos que são válidos durante 24 meses, outros que são só válidos nos primeiros 6 meses, e olhar apenas para o valor promocional é o maior erro. Sim, a gente vê. Na TV, voz, isto e aquilo, e nos
sei quantos gigas, 34 euros, mas depois, se for ver, é só isto durante 3 meses. Depois... Daí, calcular sempre para a totalidade do contrato, ver dividir ali pelos 24 meses, quanto é que dá o valor mensal. Só aí é que é possível comparar. Só aí é que é possível comparar e depois o que é que lá está incluído, porque também é preciso ter atenção se está o aluguer da box contemplado ou não, que tipo de características é que estão incluídas no pacote, porque existem ainda assim algumas diferenças. Por exemplo, há operadores que oferecem serviços de streaming, mas também não oferecem durante a totalidade do contrato, portanto é possível... Serviços de streaming, acesso à Netflix, à HBO, Disney Plus, exatamente. E portanto é preciso ver quantos meses é que estão a ser oferecidos. E se há sequer depois a obrigação de continuar a manter esse serviço ou não, porque essa também é outra questão. Normalmente não há, mas é preciso sempre verificar o que é que terá que ser mantido durante os 24 meses ou não, que também é importante. E, portanto, nós tentamos todas essas questões colocá-las num único sítio. No comparador. Muito bem. Já agora isso entronca no que estava um bocadinho a dizer, a segunda pergunta, que contas escondidas / adicionais é que o consumidor tem de fazer, porque isto olhar para o preço, como estava a dizer, anunciado do pacote, não chega. Pois, não chega, porque nós tivemos muito menos à promoção, não é? Uma situação muito caricata em que havia um consumidor que mas o preço desceu imenso dos pacotes porque custava 34,99 e agora custa 28,99. E nós vamos analisar o caso. Pois custa 28,99 nos primeiros 6 meses, depois nos meses seguintes passa a 36,99 e portanto isto em termos médios dá os tais 34,99 que pagava antes, que ainda vai pagar mais porque já não tem a primeira mensalidade de oferta. Mas, de facto, assim à primeira vista, parecia um preço muito mais baixo do que aquele que era o preço praticado anteriormente. Isso acaba de me responder à quarta pergunta, que eu ia dizer, quais são as curvas e contracurvas, leia-se artimanhas mais comuns dos preços anunciados dos serviços de comunicações. Não sei se há muito mais a dizer, são mas... um bocadinho estas, mas depois não podemos estar só a olhar para as mensalidades e para os custos fixos. É preciso olhar para outras coisas, como, por exemplo, quais é que são as probabilidades de ultrapassar os limites que estão considerados? Quanto é que me vai custar ultrapassar esse limite? Vai ser aplicado automaticamente algum pacote extra? Quanto é que isso me vai custar? Sim. Pronto, há aqui uma série de... E eu acho que é isto também que... eu acho que as pessoas já nem querem pensar nisto. São tantos detalhes. Eu diria que era bom conselho dizer, eu faço isso, quando me proponho, e olha, que era como é que é? Ativação automática. Eu uso a palavra automática e recuo logo. Começa logo por aí. Quando digo ativação automática de dados, quando os seus dados móveis, eu disse, não, eu prefiro chatear-me e ligar-vos e contratar qualquer coisa do que... Mas saber o que é que estou a ativar. Exatamente. Não sei, isso é um bom conselho que eu estou a dar, é que eu não estou aqui para aconselhar ninguém. Só. Pronto, há vários tipos de preferências. Sim. Também já tive consumidores que nem querem ouvir falar de limites, mas normalmente estamos a falar ou de bolsas diferentes. Claro, e de pessoas que fazem a vida tão no telemóvel que realmente precisam de muitos dados. Não podem ser barrados, portanto. Sim. Agora, o que deve ser sempre garantido é que aquilo foi feito com consentimento explícito da pessoa e que não foi um acidente. Sim. Pronto, e essa é que é a garantia que devia ser dada. Além disso, não se pode olhar apenas para estes custos mensais. Ou seja, quanto é que eu vou ter que pagar, lá está, se eu quiser sair antes do final do prazo? Isso é uma pergunta que nunca fazemos. É uma pergunta que nunca fazemos, mas depois traz complicações quando isso acontece. Vale a pena lembrar, nós, 500? Limite máximo 500, MEO 800 e na Vodafone pode ser o que eles quiserem, até 1000 e tal, não é? Na Vodafone não está a ser aplicado neste momento o limite, nem na Novo. Sim. Mas a média pode ir até 1400. É extremamente complicado ter acesso a esta informação antes de nós decidirmos ou recebemos pelo menos aquele resumo do contrato. Claro. Se quisermos ter acesso a esta informação enquanto estamos naquela fase de pesquisa entre os operadores, é extremamente complicado. É uma gincana e às vezes está lá numa frasinha no meio do 14º parágrafo de uma papelada imensa que nunca mais acaba. Está nas letras pequeninas. Claro. E aqui mais informação é sempre melhor e acho que as pessoas não devem contratar. Isto é como um bocadinho no setor financeiro. As pessoas não devem contratar nada que não compreendam a 100% aquilo que estão a contratar e se não compreenderem, procurem ajuda, tentem perguntar a alguém que saiba. Parece-vos que o consumidor hoje, seja por cansaço, seja por educação, seja lá o que for, tem a literacia suficiente para perceber bem, nas várias áreas, mas agora nas comunicações, esta coisa dos pacotes e fazer estas contas. Eu às vezes, eu creio que não. Eu próprio com amigos faço essas perguntas e olham para mim, tu és muito complicado, não é?
E eu não, tu vão fazer pergunta simples. Eu creio que não, isso também se nota mesmo na própria contratação do serviço. Por vezes é contratado um serviço com uma qualidade que não é necessária para o uso que se dá. Sim. Por exemplo, eu em casa tenho 100 megabits por segundo. E já me tentaram impingir 500 megabits por segundo, e a resposta que eu disse foi: eu não vou instalar um data center em casa, não vou minerar bitcoins. Eu ia perguntar, para minerar bitcoins dava jeito, mas se não for o caso... Não é necessário, eu não quero mais 300 canais, porque eu só tenho 2 olhos, só tenho tempo limitado. Portanto, eu quando tento fazer essa negociação, eu tento obter exatamente aquilo que eu quero e não contratar nada que não me faça sentido. E isso é possível se procurarmos bem, e lá está, é preciso tempo e a disponibilidade mental para o fazer. Exatamente. Uma última pergunta que eu não sei se já não está respondida. Quando nos oferecem este mundo e o outro, era um pouco o que estava aqui a dizer o Flávio, 3 meses canais premium, internet mais potente, canais de desporto, etc, etc. É só vantagens. Isto é grátis, a montagem também é grátis. Muitas vezes o melhor conselho é dizer não? Depende do que está a ser oferecido. Pronto, também não vou ser assim tão radical. Claro. Se eu gostar muito de desporto e me oferecem os canais, sei lá, Sport TV grátis, na volta pode fazer sentido. Se já pretende aquele serviço... Gostei da cara do Flávio. Se já pretende aquele serviço. Sim, claro. Exatamente, é na lógica que estava a dizer. É na lógica que o Flávio estava a dizer. Exatamente. Se já pretende, pronto, claro que ter com desconto e não ter com desconto é diferente. Agora, a questão é exatamente esta que o Flávio estava a dizer, que é estar a contratar coisas que não se precisa, ou velocidades acima daquilo, mas também para perceber se é preciso aquela velocidade ou não, nem sempre é fácil, é preciso saber ou conhecer muito bem que tipo de utilização é que se faz. E depois, nós falamos sempre muito em velocidades contratadas, mas a experiência de utilização que a pessoa tem, o número de equipamentos que tem pendurado na rede, nós não estamos ligados no cabo, por exemplo. Pois. Estamos ligados no wireless e não há em nenhum contrato nenhuma garantia nem de alcance nem de velocidade no wireless. Ou seja, vocês esquecem-se disso. É o chamado Wi-Fi. Exato. Em casa, se tiver 4 telemóveis ligados ao Wi-Fi, é diferente ter só um. É diferente. E a velocidade vai sentir-se. A velocidade vai sentir-se. Sim. Portanto, é preciso conhecer muito bem que tipo de utilização é que se vai fazer e o impacto que isso tem no uso do serviço. Como isso nota-se esse desconhecimento até, por exemplo, na questão do 5G, que é, e aí eu até acho que lá está, toco um bocadinho com a questão da literacia financeira também, mas aqui no caso até do 5G em concreto, eu tenho notado é que as pessoas têm confundido o que é o 5G a sério com uma coisa técnica que é o router que faz aquela rede que diz 5G à frente. Esse 5G é de 5 GHz, não quer dizer que é 5G. Eu nunca tinha pensado nisso. E as pessoas, mesmo quando eu falo até com familiares, eles, eu tenho 5G em casa, eu tenho 5G em casa. Porque olham para o router. Porque vem, o router diz rede da casa 5G à frente. E isso não é 5G, isso são 5 GHz, é uma rede que o router faz à parte desse desconhecimento. Mas de qualquer modo as pessoas, ai meu Deus, dizem-me agora que já vamos com 70 minutos. Eu ia dizer que isso agora também não há problema, porque com as vacinas todos nós temos 5G, portanto, estou a brincar, isto é ironia. Certo. Para terminar numa nota talvez humorística, talvez não sei o quê, diriam que vai demorar quanto tempo até voltarmos a reunir-nos aqui para falar outra vez destas coisas? Da legislação, tarifários? Pouco, porque entretanto depois vamos ver os resultados na prática da aplicação da lei. A questão é que isto depois... Uma alteração legislativa não é feita todos os dias. Exato. E esse é que aqui mas nesta lei em concreto tem sido até feita com mais hábitos do que... Foi feita em 2016, depois houve outras alterações pontuais a seguir, mas já tem uns anos. Aqui tenho janeiro de 2013, julho de 2013, junho de 2016. Em matéria de proteção em matéria de proteção dos consumidores, a última tinha sido em 2016, portanto já lá vão... Apetece citar o gato pardo do Visconti, é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma. É um bom resumo, não? Sim. Talvez, não sei. A Sofia faz muito bem em ser cuidadosa porque... Eu ainda tenho alguma esperança que não fique tudo na mesma. Se não for isso, está a fazer o que na DECO, não é? Na DECO protege, tem que haver esperança. Vou continuar a trabalhar para que não seja, para que não fique tudo na mesma. Mas... Sim, acho que tudo exige um equilíbrio. Não podemos ser totalmente radicais, porque o próprio setor fornece um serviço que, apesar de não ser um serviço público, é um serviço que pretende gerar lucro, como é óbvio, como todas as empresas. Isto não é a Santa Casa da Misericórdia, eu percebo isso e até fiquei impressionado com os níveis de investimento que há pouco citou e eu não sabia. Sim, são níveis de investimento grandes e agora vamos ver ainda os efeitos disto e também não podemos esquecer que o Governo até ao final deste ano vai lançar os concursos públicos para colocar redes
de comunicações onde elas não existem, e isso vai ser financiado também com fundos europeus. Ok. E aí são zonas em que não é rentável para as operadoras investirem, e então entra o Estado ao serviço. Flávio, o meu eterno agradecimento por terminarmos numa nota positiva. Há zonas de Portugal onde não chega a internet, vai chegar em breve. Em princípio. Muito obrigado aos dois, Sofia e Flávio. Obrigado também a quem nos ouviu. Tome nota desta importante dica. Em deco.proteste.pt/telecomunicações tem um simulador, como a Sofia falou há pouco, à sua disposição para encontrar o melhor tarifário de telecomunicações ou pacote de televisão, internet e voz para si. É um autêntico farol para se orientar no oceano de ofertas de serviços de telecomunicações em Portugal. Encontra igualmente informação preciosa não só para saber como poupar, mas também para se munir das armas críticas essenciais para lidar com este mercado. Pode apresentar uma reclamação e olhe, quando é apresentada nesta plataforma, às vezes as operadoras ouvem com outra atenção. E eu vou dizer qual é. Usa a plataforma Reclamar, disponível em deco.proteste.pt/reclamar. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. Pode ouvi-lo ainda no YouTube e também em deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, como sempre, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.